A vida não é só o que aparenta ser. Aqui conversamos com quem tem uma profissão que também passa pelas redes sociais. Falamos sobre o que veem, o que partilham e sobre o que não mostram. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É o que Aparece. António Raminhos foi jornalista de desporto na capital, mas há mais de 20 anos percebeu que, se calhar, o ofício do jornalismo era demasiado sério para si. Estreou-se na comédia stand-up em 2006 e nunca mais parou. Na televisão foi um dos rostos do 5 para a meia-noite na RTP e nos palcos já fez espetáculos como As Marias, sob a sua dinâmica familiar, ou, mais recentemente, Volte Já, sob o seu medo de morrer. É ainda autor do livro Somos Todos Estranhos, até percebemos que isso é normal. Bem-vindo, Olá, António, ou Raminhos, obrigado. não sei como é que preferes que se trate. Raminhos, António tende a não responder por António. O que eu acabei de ler é parte da tua biografia. Sabes o que é que tens escrito na bio das redes sociais? Nada, não tenho escrito nada, tenho comediante. Porquê? Porque não ligo. Ainda tive muito no início, ainda usei aquela coisa que eu acho que ainda hei de voltar a usar, que o Linktree. Sim. Para fazeres, para colocares lá tudo, os teus contactos, os contactos profissionais, as outras redes, etc. Só tenho o comediante, nem sei se tenho António Raminhos, acho que tenho só Raminhos Effect, que foi o nome que me surgiu quando eu criei as minhas redes sociais. E depois tenho os links do podcast, ou do autor do podcast, do Somos Todos Malucos, e da página onde tenho o link para os espetáculos também. Mas não tenho aquelas coisas assim inspiradoras. Uma frase inspiradora. Ou aquela malta que mete os bonequinhos todos para dizer quantos cães e quanta tem a família toda. Sim, assim ias pôr tu e 4 mulheres. Sim, 4 mulheres, e depois eu tinha que pôr eu, depois 4 mulheres, depois um gato, depois 2 cães, uma cabra e galinhas. Que Nunca havia. Nunca havia, era capaz de nunca haver. Sim. Normalmente as pessoas que vêm aqui eu pergunto, lembras-te qual foi a tua primeira publicação no Instagram? Eu vi isso e há um problema no Instagram. E não compreendo como é que ainda não foi resolvido. Como é que não há um motor de pesquisa para temos procurar fazer um publicações? Infinito. É impossível. Eu não me lembro qual é que foi a minha primeira publicação e pensei, se eu vou procurar a minha primeira publicação, não vou chegar até para o podcast, que foi exatamente o que aconteceu, mas foi por motivos que esqueci. Eu acho que a minha primeira publicação foi talvez 2015, talvez. Mas falavas aí do teu nome, Raminhos Effect. O que é? Porquê é que usaste esse nome? Não sei. Raminhos Effect, não sei. O efeito Raminhos Effect. Eu não sei porque é que surgiu isso. Não sei. Não tenho... mas é o que está presente em todas as redes. Era o que eu tinha no Twitter, até depois de deixar de ter Twitter. É o que eu tenho no Instagram desde sempre. Depois só no YouTube e Facebook é que é António Raminhos. Mas não sei, não tenho memória porque é que escolhi este Raminhos Effect. Soou-me bem e acabou por ficar. Mas já há bocadinho eu ia-te perguntar, era sobre o teu YouTube. Se calhar começaste no YouTube antes de ter outras redes ou não? Quer dizer, sim. Isto é da minha memória. Sim. Comecei. Portanto, eu comecei a fazer comédia em 2006. Na altura o YouTube era muito embrionário, estava muito ainda no início. Redes sociais havia o Wi-Fi, não sabes o que é? Sei, tínhamos de fazer o nosso top de amigos. Eu também tinha Wi-Fi. Havia o Wi-Fi, não havia Facebooks, estava-se no início dos blogs. Chegaste até algum blog? Tive um blog, portanto eu saí da Capital, o jornal A Capital fechou em 2005, se não me engano. Tu ficaste até ao fim do jornal? Eu fiquei até ao fim. E, aliás, foi o mundo do desemprego que me levou depois para a comédia, porque eu fiquei com muito tempo livre e eu já gostava de comédia, mas comecei a ver mais e comecei a perceber que se calhar também tinha aqui interesses mais na criação. E impulsionado de alguma maneira por uma colega do jornal A Capital, que dá pelo nome de Ana Garcia Martins, Sim. que estava no início do seu blog, da Pipoca Mais Doce, e eu perguntei-lhe, o que é esta história dos blogs, como é que isto funciona? Ela lá me explicou e eu, vou também fazer um blog para estimular a minha criatividade e para me manter aqui ativo. Claro, a continuar a escrever, não é? Sim, e então criei um blog e foi aí que eu comecei a perceber... O que é que escrevias lá? Tipo diário? Chamava-se Samoca ao Rubro. Ainda está na .blogspot.pt, ainda lá está. Podemos encontrar. Sim, me encontras. Porque Samoca ao Rubro? Porque eu vivia no Samoco, ali ao pé de Alcochete. Sim. E encontras lá textos mais num registro já de stand-up, guiões, ou seja, sketches. Eu pensava em sketches, escrevia e publicava. E isto para quê? Porque é que eu estou a ir a este momento da história? Porque
comecei também a fazer alguns vídeos que publicava no YouTube. Acabava por publicar no YouTube e depois alojava destes sketches e alojava no blog. Na altura havia um projeto, eu ainda tive alguns convites para voltar ao jornalismo na área do desporto, mas também em outras áreas, mas houve um projeto de um site desportivo que se chamava S Portugal e na altura acho que só havia mais futebol, acho eu, e estava muito no início também. E este projeto era de uns amigos meus e eles perguntaram se eu queria ir trabalhar como jornalista e eu na altura disse, não, mas se quiserem eu posso fazer uma página de humor dentro da vossa página. Sim. E então criei essa página de humor, tinha um projeto que se chamava Pé de Atleta e era onde lá está, havia sketches alojados no YouTube que depois iam para lá. Só que como a conta era da S Portugal, há muitos sketches que eu gostava de encontrar e já não os encontro. Mas porquê é que não quiseste voltar a ser jornalista? Aquilo que eu dizia está certo, do é muito sério. Não é questão de ser... Na realidade... Ou era pelo salário? Olha, por 2 fatores. Pelo salário, e vou ser muito sincero. Posso dizer as neiras aqui? Mais ou menos, estamos no público. Não, só para te dizer que eu, quando deixei o jornalismo e comecei então a criar e comecei a fazer stand-up, recebi convites para trabalhar noutras publicações, mas eu pensava, se é para ganhar uma bosta, ao menos vou ganhar uma bosta a fazer algo que não é questão que me dê mais prazer, mas que há um feedback imediato. E para mim uma questão tramada no jornalismo era o trabalho não tinha um feedback. Não tinha feedback porque, infelizmente, o jornalismo hoje em dia ainda se rege muito, principalmente a imprensa escrita, ou neste caso online, cada vez mais online, rege-se muito por aquele espaço que fica entre a publicidade. E então, basicamente, eu escrevia um texto e gostava de ter o feedback do meu editor, se está fixe, não está fixe, não sei o quê, e muitas vezes era tipo, está fixe, bora, o que interessa é fechar páginas. E não era por mal, é porque são as regras do jogo. Não é? É a regra do jogo. Sim. E fazia grandes reportagens e eu olhava para aquilo e dizia, olha, gostei disto, mas não tinha o feedback de ninguém. E na comédia, para o bem e para o mal, o feedback é imediato. Não é? Tens muitas coisas aqui que correm mal pelo meio, porque tens os haters, tens aqui uma data de coisas pelo meio, mas ao menos há um feedback real. E isso acaba também por ser um estímulo. Acho que foi sobretudo isso que me levou a não continuar no jornalismo. E depois cada vez que eu vejo antigos colegas meus no jornalismo, olho para eles e penso, tomei a decisão correta. Era isto. Mas só porque é que era esses teus primeiros sketches, o teu primeiro humor? O teu humor sempre foi muito autobiográfico? Não. Era muito nonsense. Era muito registro Monty Python, Herman, aquele Herman do tal canal, ou seja, porque o próprio registro do Herman também era muito Monty Python, não é? Gato fedorento, por aí. Ou seja, este registro era registro mais nonsense. Neste caso, como era aquela página ligada ao desporto, era sobretudo sketches ligados também ao desporto. Mas eu criava sketches só para publicar nessa página, no meu YouTube, e depois também... Eu acho que não sei se era tanto para publicar no YouTube ou se era mais pelo gozo, porque eu não encontrei esses sketches em lado nenhum. Eu sei que fiz um DVD, montei um DVD com os sketches todos, mas eu não encontrei... Para vendeste? Não era para vender, era mesmo para curtir. E eu não encontro isso em lado nenhum, mas fazia sketches era sobretudo ligados ao desporto, e era muito nonsense. Lembro-me, por exemplo, brincava com aqueles clássicos. Um dos sketches era um treinador que era super honesto, e então basicamente ele dizia que ele é que era uma grande bosta, que tipo, não ganharam porque eu sou mau e não sei o que, era desconstruir a cena do treinador. Tinha um flash interview com um jogador brasileiro que tem aquela frase típica do graças a Deus, e depois era exatamente mesmo sobre graças a Deus, e era Deus é que tinha sido o responsável. Ou seja, era muito neste registro, muito parvo, muito sem sentido, mas que tinha um feedback porreiro, ainda assim. Depois eu fui evoluindo. Sim, mas ganhaste maior exposição quando começaste a publicar sobre as Marias? Isso sim, foi. E isso foi completamente ao acaso, não foi uma coisa pensada. Porquê? Como é que foi ao acaso? Foi ao acaso porque foi um dia em que eu estava com as duas mais velhas, neste caso eram muito pequeninas, talvez a mais velha teria 4 anos e a outra 2.
E eu estava sozinho com elas, a minha mulher tinha ido não sei onde, e eu fiz um vídeo. Na altura, eu acho que não havia ainda... Portanto, isto terá sido... Deixa-me fazer, isto deve ter sido para aí 2012. Não, 2014, portanto foi ali inícios do Instagram. Mas eu lembro que ainda não se falava muito do Instagram, então eu faço um vídeo a lixar-lhes a cabeça e publiquei no Facebook. Mas publiquei como publico tanta coisa. Olha, tipo, fiquei em casa sozinho com elas e aconteceu isto. E no dia a seguir eu vejo que aquilo tem uma repercussão imensa. E então pensei, deixa cá experimentar. E nas brincadeiras que nós já tínhamos, ou que já fazíamos, ou coisas que me ia lembrando, fiz outro vídeo. E percebi que havia ali um interesse das pessoas por várias razões. Muito porque muita gente se identificava nas brincadeiras com os filhos, outros porque os fazia recordar as brincadeiras que tinham com os pais. Tive mensagens muito curiosas também de pessoas que me diziam, eu quando for pai quero ter o mesmo tipo de brincadeiras. E então acabou por criar-se aqui uma ligação, uma certa comunidade, e foi daí que partiu. E isso, como as pessoas se identificavam muito, não é? Foi isso que me acabou por dar aqui maior dimensão até no YouTube depois. Sim. Sobretudo no YouTube. Mas arrependes dessa exposição delas? Há momentos que sim, maior da parte das vezes não, porque falo muito com elas. E porque, obviamente, eu nunca fiz aquilo com má intenção, como é óbvio. Acho que não havia também a noção que nós temos hoje das redes sociais. Portanto, eu fazia os vídeos porque me dava gozo, porque as pessoas se riam e porque eu muitas vezes pensava que eu não tenho recordações minhas da minha infância, de vídeo. Sim. Há um vídeo meu no casamento do meu irmão em que eu passo lá ao fundo, tipo o Bigfoot, estás a ver? Meio nublado. Sim. E eu olho e sei, olha, aquele sou eu. Não há imagens de nada. E eu penso muitas vezes que isto são memórias que acabam por ficar. Elas têm aqui uma biblioteca, neste caso uma videoteca. Sim, os vídeos ainda estão. Está tudo assim. Uma videoteca do próprio crescimento delas. Claro que quando eu comecei a ter mais noção do que são as redes sociais e disto tudo, comecei a pensar muitas vezes, fogo, e então com as minhas cenas da ansiedade e da perturbação obsessiva-compulsiva, os sentimentos de culpa fogo, e agora vão ficar traumatizados, não sei o quê. Mas por outro lado, eu sei que isso não acontece porque elas gostam de ver os vídeos. Quando estou com as amigas, veem os vídeos. A mais pequenina, a mais nova, vê os vídeos das irmãs. Sim, porque a mais nova já entrou não participou numa fase tanto, diferente. Já entrou numa fase diferente. Gosta de ver os vídeos das irmãs. E eu às vezes estou assim um bocadinho à parte e estou a ver os vídeos. Eu próprio às vezes vejo vídeos que eu penso, como é que eu fui fazer isto? Coitada da miúda, eu estou-lhe a chegar a cabeça, até mais não. Mas olho para a cara delas e elas estão-se a rir. E isso traz-me alguma tranquilidade. E já falei isto mesmo com elas. Sim, claro. Já lhes disse mesmo, olha, eu às vezes sinto-me culpado, acho que não devia ter feito isto, ou não devia ter feito estes vídeos. E elas riem-se. As mais velhas riem-se e dizem, mas a gente gosta de ver os vídeos, não há problema nenhum, eu não me sinto incomodada com isso. Então pronto, tudo bem. Mas que mediação é que fazes agora da exposição delas? Ou seja, não, também isso agora elas participam se quiserem. Claro. E já na altura acontecia à medida que foram ficando mais velhas e ganhando consciência, isso acontecia. Só houve um vídeo, por exemplo, que uma delas pediu para tirar e não era porque o vídeo tivesse alguma coisa em particular, ela não gostava. Até era dos vídeos mais tranquilos, mas ela não gostava e eu, ok, não há stress nenhum. Hoje em dia, de vez em quando elas ainda participam, mas é muito na lógica de queres? Olha, tive esta ideia, queres fazer? Quero, mas tem que ser desta maneira. E eu, ok, pode ser. Também fica giro. Pronto. E vamos gerindo isso. O humor era uma forma de lidar com os desafios de ser pai? Isso tem que ser, meu. Acho que não há outra maneira. Porque é isso ao ficar maluco. E então é melhor tu lidares com esses desafios da parentalidade também com algum humor e relativizar, e muito, eu acho que os pais também, e tu reparas isso em muitas contas no Instagram, tens que relativizar com humor negro muitas vezes. Depois claro que vem os puritanos, parentalidade positiva, e falar isto das crianças e dizer que vai fazer mal à criança ou que devia ficar sozinha ou não sei o quê. E nós sabemos que isso não é o que vai acontecer, é simplesmente uma maneira de relativizar e tirar algum peso às vezes em momentos que são de veras difíceis e são fases, ainda por cima eu tenho 3.
elas estão todas em fases diferentes, mas há sempre uma fase que é nova para todos nós, não é? Portanto, com a mais velha, portanto, ela vai ser... são todas diferentes também, não é? Claro, e depois são todas diferentes. Agora é a adolescência, depois há de ser a adolescência do meio, como é que vai ser? Depois há de ser a da pequenina. Mas, ou seja, é um desafio constante. E muitas vezes eu olho para trás e é aquele clássico que os nossos pais diziam, que é, quando fores pai, vais perceber. Quando fores pai é que tu vais ver aquilo que eu estou a dizer e vais-me dar a razão. Pá, e eu tenho que dar razão. Tenho que dar razão. Pensas nisso nos teus pais? Comparas o teu estilo de parentalidade com o deles? Não comparo, mas tento ter alguma consciência de coisas que eu não gostei e tento, sobretudo, muitas vezes, recordar-me da minha adolescência. Sobretudo com a mais velha, por causa da adolescência, que é um período naturalmente complicado. Tento recordar-me da minha adolescência e da paciência que é preciso ter para as emoções todas e as hormonas, porque é ciência, não é? Os putos são parvos na adolescência, não é porque queiram ou por influência social ou quer que seja, é ciência. Tem a ver com o desenvolvimento das emoções e do córtex pré-frontal, que não é feito à mesma velocidade. E então é quase, não se medem as coisas porque simplesmente não há. É muito exacerbado. É porque não há discernimento, o cérebro não processa esse momento. E então eu tento respirar fundo e lembrar-me, ok. Foste um adolescente complicado. Não sei, não me lembro, mas ao viver. Porque eu lembro de falar umas travessuras que fazias à tua avó. Mas isso é. Sim. Isso era de travessuras. Era mais feitio. Acho que é mais feitio do que feito da adolescência, não é? Mas eu penso, cada vez que às vezes vêm aquelas questões da adolescência, eu penso assim, o que é que eu terei feito, meu? Também deve ter sido chato, estás a ver? Também deve ter embirrado, também deve fechado-me no quarto vezes sem conta e não vou fazer, não quero, no whatever, estás a ver? Esses clássicos todos. Também deve ter feito isso tudo. Mas preocupas-te com esta ideia de elas viverem a adolescência nesta era das redes sociais? E não sei que uso é que elas já fazem de redes sociais ou não, mas... Sim, tem um uso controlado, sim. E felizmente falamos muito sobre isso, não é? Até porque elas veem aquilo que eu faço e eu muitas vezes faço questão também de lhes mostrar os haters e mensagens agressivas que me mandam para entenderem que do outro lado... que os amigos reais fazem muito mais sentido que os virtuais. Porque há muita gente que está atrás de um teclado, que tem a sua própria história, que utiliza o teclado e essa camuflagem para deitar cá para fora coisas que deviam ser feitas, sei lá, em terapia, noutro contexto, não é? E então eu faço questão de nos mostrar isso, falamos sobre os perigos das redes... E às vezes aquelas notícias de estudos eu reencaminho, mostro-lhes, olha, para estarem pelo menos conscientes do tema. Mas não há nada a fazer. Sim, é uma inevitabilidade. Sim, não há nada a fazer, não vão mudar. É como, infelizmente, acho eu, é como a inteligência artificial, não é? Já não há volta a dar. Portanto, a única coisa que tu podes melhorar aqui é a relação com o processo. Claro. Com as coisas. Que gestão é que fazes desses comentários de ódio? Eu nunca bloqueei ninguém. Tenho zero. Isto agora já é também pancada minha. Nunca bloqueei ninguém. E se não bloqueei nestes anos todos, também não é agora que vou bloquear. Não bloqueio. Eu tento ser o mais apaziguador possível. Tento ser diplomático nas respostas. Dar a minha visão das coisas. E se as pessoas continuam na sua, ficam lá. Mas são mais comentários ou mensagens privadas? Mensagens privadas eu não abro, mas não abro todas porque são muitas, e então há aqui uma quase aleatório, estás a perceber? Porque às vezes eu recebo pedidos de ajuda e como eu faço muito trabalho de voluntariado, também às vezes há muita coisa de ajuda que me cai por aí, mas depois há outras que também me passam ao lado, porque é muita coisa, eu não consigo gerir. Agora, mensagens nos comentários, é isso, assim, continua a aparecer muito hate. Em que tipo de publicações é que geram mais divisão? Sei lá, tudo. Se é porque, olha, até em questões de saúde mental, meu. Uma vez, acho que foi uma entrevista que eu dei, e há um gajo, mas eu rimo, teve graça, acho que era no Facebook, que dizia assim: este gajo, como não tinha graça nenhuma, agora diz que tem problemas de saúde mental para ver se ganha dinheiro. Eu rimo com aquilo.
E pensei, pá, é preciso uma imaginação do caraças. Sim, para alguém inventar. E ao mesmo tempo para estar com uma vida tramada não é? Ali com tantas questões para resolver. Mas lá está, curiosamente, eu acho que o meu trabalho na saúde mental, no sentido, na minha própria saúde mental, ou seja, os anos de terapia que eu já levo, de processos de autoconhecimento, consigo hoje, se eu há uns anos, porque também estávamos todos a aprender com as redes sociais, estressava muito com as mensagens de ódio e com o hate ou aquele clássico. Estavas a pensar no que as pessoas dizem. Mas isso é o normal principalmente, lá está, sendo um gajo que lida com perturbação obsessiva compulsiva, não é? Pensamentos ruminantes. Os pensamentos ruminantes, porque é que este gajo diz isto, porque é que ele não gosta disto, o que é que eu fiz de mal, será que devia ter feito de outra maneira, não sei. Podia ter 50 positivos, bastava ter um negativo, não é? E tu centras-te nesse negativo. Porque é que este faz isto, porque é que ele disse isto, porque é que não sei o quê. Porque é que precisamos tanto da aprovação dos outros. Pois, e ficas aí preso nisso. Hoje em dia eu sou capaz de olhar para isso com distanciamento e simplesmente deixo estar. Depois às vezes tento que as pessoas não se peguem, mas depois as pessoas pegam-se umas com as outras e fica ali a caixa de comentários parece Sim, foi umas pessoas defender todas, não é? E às vezes até sou eu, tipo, na boa, tipo, malta, tipo, na boa, não se preocupem, deixem estar, está tudo bem, não se estressem com isso. Mas eu acho que hoje faço uma gestão muito mais tranquila desse hate todo que surge. Mas que temas é que preferes não falar, por exemplo? É assim, em stand-up, em espetáculos. Nas redes. Pois. Porque é assim, o que eu ia dizer é que nos espetáculos eu falo tudo. Isso é engraçado, ou seja, é diferente fazer humor nas redes ou num espetáculo. Claro, porque nos espetáculos as pessoas que estão lá sabem ao que é que vão, em princípio. E mesmo aí às vezes levo bocas. As pessoas pagam um bilhete, mesmo que seja a primeira vez que vão ver o teu espetáculo, sabem que à partida é um espetáculo de comédia. Portanto, é possível que hoje são coisas que não vão gostar ou que não vão achar graça. Aquelas que já conhecem os meus espetáculos, que felizmente já tenho muita gente que repete. Sim, tem acontecido. Esses estão super tranquilos porque sabem que volta e meia vai haver pedradas grandes e humor negro e coisas pesadas. Agora, as redes sociais tu apanhas tudo. Apanhas pessoas que gostam de ti, pessoas que não gostam de ti, pessoas que caíram lá por acaso, pessoas que nunca te viram de lado nenhum, pessoas que estão a ter um dia de bosta, pessoas que estão, sei lá. E aquilo pode cair muito mal. Então aí há coisas que eu evito falar ou tento falar de uma maneira que não dê muita confusão. Tipo, futebol dá sempre problemas, religião dá sempre problemas, política, cada vez mais. Eu lembro que fazias um vídeo assim de Jesus, não era? Tinha uns vídeos, sim. Ou seja, apanhas tudo e há sempre tema. Às vezes até as coisas, é isso, as redes sociais, tu tens pessoas que estão lá, eu acho que claramente é isso. Não sei se já há estudos sobre o tema da psicologia nas redes sociais, mas há pessoas que claramente utilizam a caixa de comentários para exporem a sua frustração do dia-a-dia, como no trânsito. Sim. Uma buzina dela, estás a ver, do nada, olha-me este gajo, olha-me este palhaço, não sei o quê. Utilizam a caixa de comentários nesse sentido, porque às vezes as coisas mais inócuas... Sim, são as que geram mais polémica, não é? Lembras-te assim de alguma? Não sei, é porque às vezes é tão básico que tu nem percebes como é que a pessoa chegou àquele sítio. Como é que chegou a... por exemplo, nós, sei lá, estava a se me lembrava, mas é que às vezes são cenas que tu nem dá para perceber como é que a pessoa... Tu lês o comentário e pensas, mas como é que chegou a este raciocínio e encontrou maldade... Numa coisa tão inócua, não é? Numa coisa tão inócua. Ou pedidos de ajuda. Olha, por exemplo, não era piada, aconteceu quando foi agora, infelizmente, as tempestades, e eu pus um post que disse que as empresas, aquilo foi em fevereiro, não é? Eu, o Marco Horácio e o Luís Filipe Borges, para as empresas que fizessem doações a partir de portanto, maiores, não apenas doações pequenas, nós estávamos disponíveis para, no futuro, irmos a essa empresa, fazermos uma apresentação, conviver com as pessoas, divulgar a empresa ou até a vossa festa de Natal, que é algo que acontece muito. Tu tinhas comentários de maltas a dizer assim, Natal, em fevereiro! Por isso é que vocês se levantassem e fossem para lá ajudar é que deviam fazer. As pessoas nem leem as coisas, percebes? Sim. As pessoas não leem. Isso era uma brincadeira que eu fazia muitas vezes, que era às vezes em posts, punha frases específicas mais para o fim, para ver quem é que lia. Para ver quem é que lia.
Olha, agora lembrei-me de uma cena. Eu fazia uns textos que depois deixei de fazer porque me estava a dar. Porque havia gente. Pá, a quantidade de gente que não percebia isto, que é muito má pessoa. Eram os textos que eu fazia em que eu dizia, pegava numa personalidade e dizia: este gajo, eu conheço este gajo é muito má pessoa. E depois só mentia. Sim. Todas as pessoas com quem eu fiz isto, Manuel Lisgocha, a Madalena Abcacis, a Sónia Tavares dos Gift, N pessoas, todas as pessoas foram avisadas antes e eu mostrei o texto. Disse: olha, eu tenho esta ideia, é uma brincadeira que eu faço nas redes, está aqui, é isto, posso? Tranquilo? Fiz. Ok. Pá, eu tive o texto da Madalena Abcacis, eu dizia que a Madalena Abcacis na realidade não era nenhuma tia de Cascais, que ela tinha sido pedreiro, que depois fez a transição para mulher e que o silicone das mamas era feito com argamassa que ela tinha usado. Havia pessoas a acreditar nisto. Como é que é possível? Como é que explica-me como é que isso é fazer por esse motivo? Porque gerava tanta não, porque sim, também porque faz-me confusão. Porque é assim, as pessoas que fazem comédia com um objetivo: provocar uma reação nas pessoas, principalmente rir. Pode não acontecer. Sim. Pode ser o objetivo criar outro tipo de reações, seja surpresa, seja de alguma forma ficar escandalizada, seja mas o objetivo é provocar uma reação. Mas nunca isto é feito com o objetivo de denegrir a imagem de ninguém ou de magoar. Isso ofensa, não é? Ou ofender. E fazia-me confusão às vezes a ver pessoas que a partir desses textos falavam mal desta pessoa e começavam a chincalhar a pessoa. Eu já desconfiava que era assim e não sei mais o quê. Isso já não é humor. Opa, não, porque já é escárnio e maldizer só. Por isso é que, lá está, hoje em dia o meu humor, principalmente no stand-up, é muito mais virado para mim. Sim, eu ia perguntar isso. O teu humor tornou-se muito autobiográfico. Sim, eu acho que, olha, desde o espetáculo, o primeiro solo que eu ainda fiz um solo antes das Marias, que se chamava Qual é a Piada? Esse foi o primeiro solo que eu fiz, Qual é a Piada? E ainda era registro nonsense aí. Stand-up puro, sim, clássico. Com as Marias, que era com os vídeos, ia falar sobre as experiências, já falava de muitos aspectos pessoais e isso foi evoluindo. E eu hoje em dia, principalmente, olha, nos últimos, diria 3 solos, que é o Sentido das Coisas e isso, o Não Sou Eu, é a Minha Cabeça, e o Volte Já, são sobre questões que me preocupam mesmo e com as quais eu lido diariamente. E ao ser um humor mais virado para mim, embora seja muito nonsense, mas tendo muitas coisas viradas para mim, permite-me também, legitima certas coisas. Eu poder falar de certas coisas. Dá-te liberdade. Sim, eu posso falar disto porque eu passei por isto. Ou eu posso falar disto porque até tenho um amigo que... Sim. Estás a ver um bocadinho esse registro. Tem-se discutido muito a ideia dos limites do humor. Achas que... Não. Sim. Isso é cada pessoa tem o seu limite? Ou achas que devia haver assim os humoristas deviam sentar à volta de uma mesa e decidir o que é que não vão falar? Isso é impossível. Cada um tem o seu limite e o limite é ter graça. E esse limite nunca será encontrado porque aquilo que para umas pessoas tem graça, para outras não tem. Pode haver um maior consenso. Ou seja, imagina-se 70% não achar graça, mas há 30% que acha graça. E então, tem ou não tem piada? Percebes? Sim, claro. Não há aqui... Portanto, o limite acaba por ser este. Acaba por ser se tem piada ou não. E depois acho que é mais isso. É o limite de cada um e o bom senso de cada um e aquilo com que cada um se sente confortável. E é tão simples como o humor depende muito mais de quem o recebe do que de quem o faz. Porque... eu tenho 2 pessoas sentadas à minha frente que passaram por uma situação, por exemplo, de cancro, o mesmo tipo de cancro, e eu faço uma piada sobre esse tipo de cancro. Se calhar uma pessoa vai rir-se e a outra não vai rir-se. Porquê? Porque tem a ver com as próprias experiências que elas tiveram, pelo modo como viveram a situação, o que é que aquilo lhes traz, que memórias, etc. Sim. Como se relacionam com o tema. Portanto, o humor depende muito mais de quem o faz. E há um aspecto curioso que eu senti isto na pele, que foi... há um filme,
Está na Netflix, se chama Toc Toc, que é um filme espanhol sobre a perturbação obsessiva-compulsiva. E um monte de gente dizia-me assim, tens que ver, pá, aquilo é muito engraçado, pá, é muito engraçado. Mas a tua perturbação não se desenha daquela maneira. E eu vi aquilo e não achei graça nenhuma. Não achei piada nenhuma ao filme. Porque é uma caricatura de situações que para mim são reais. Sim. E muito vazio. Muito básico. É muito à superfície. Muito à superfície. Porque fala de várias perturbações também, de síndrome de Tourette. Mas todas muito à superfície. Muito à superfície, muito básico, estás a perceber? Eu vi aquilo e não achei graça. Agora, qual é a diferença para outro tipo de pessoas? É que eu não achei graça e disse, não achei graça. E fui ver outra coisa. Não fui para a net. Este filme é uma porcaria. Estão a gozar com a minha doença. Estão a gozar. Isto não é nada assim. As pessoas sofrem muito. As pessoas não sei o quê. E digo-te, eu estava a ver ali, eu vi situações no filme que me deixaram um bocado irritado porque eu passei por elas. E pensei, isto não é assim, Isto não é nada disto. Mas está tudo bem. Percebes? Está tudo bem. Cumpre um objetivo para umas pessoas, não cumpre para outras. É a história clássica, tipo, não gostas, mete no ponta do prato e come só as batatas. Pronto. Quando é que começaste a trazer a saúde mental para o teu humor? Ou seja, é preciso já ter terapia em dia para poder falar sobre isto? Ou durante o processo é uma forma de lidar com as emoções? Eu acho que falas com terapia ou sem terapia, podes falar, mas falas de lugares diferentes. Eu comecei a falar, diria eu, por altura da pandemia. Porque eu percebi que comecei a ver muita gente a panicar e de alguma maneira eu senti necessidade de começar a fazer uns diretos sobre o tema. Sim. E as coisas naturalmente foram evoluindo para aí. Eu já fazia algumas piadas sobre o tema, mas mais para mim, para o meu dia-a-dia, para a autorregulação. Sim. Para a autorregulação. Também pode ser um mecanismo de defesa, às vezes. Sim, é. É um mecanismo de defesa para todos nós, seja em qual que for a área. Por isso é que tu, quando tens grandes tragédias, nos dias a seguir tens logo imensas piadas. Não é pelas pessoas serem más, porque a realidade é tão visceral e tão dolorosa que é um mecanismo de defesa, tipo, eu tenho que desconstruir isso. Eu lembro perfeitamente, tu não eras nascida em 2001, quando caíram as torres... Era, infelizmente. Infelizmente. Sim, já não sou assim tão jovem. Quando caíram as torres gêmeas, nos dias a seguir surgiram piadas horríveis, mas que um gajo ria-se, porque é o ser humano. Sim, ou seja, perante o absurdo do mundo vai-nos dando... Tens que tornar mais absurdo. A única maneira de combater a loucura em que este mundo está é tu relativizares. Não é para tu teres alguma normalidade no teu dia. Isto não faz de nós más pessoas. É um mecanismo de coping, não é? Sim. Um mecanismo de lidares com o que se passa. E o humor, no meu registro, também foi muitas vezes isso. Há muitas piadas que eu tenho super agressivas que nasceram em momentos de tensão. Posso dar o exemplo de uma, do que eu fazia no espetáculo, como é que se chamava? No O Sentido das Coisas e Isso. A minha filha mais nova tem uma doença rara que se chama Síndrome de Duane. Que é um problema no nervo óptico. O nervo não funciona. Mas, na realidade, ela tem mais. Para além de ser minha filha, ela supostamente tem aquilo que se chama um achado genético. Tem uma falha num cromossoma. Sim. Mas que, felizmente, não teve nenhuma implicação. Mas eu lembro, quando nós recebemos nós somos chamados a uma consulta da genética aos 3 meses de gestação e a médica diz-nos, olha, a vossa filha tem uma falha num cromossoma, é isto, e dá-nos um calhamaço do que é que podia acontecer, do que é que podia acontecer, e podia ser tudo. Podia não ter olhos, podia não ter literalmente olhos, não ter boca, traço cognitivo, nunca andar, nunca comer, não ser totalmente dependente, como podia não ter nada, como podia ter apenas um aspecto ou outro. Era completamente aleatório. E eu lembro-me que sentámos à mesa e a médica disse, a vossa filha vai ser deficiente. Não com estas palavras ser deficiente, né? Mas a vossa filha vai ser deficiente. E nesse momento o que me passou pela minha cabeça foi, olha, pelo menos sempre tenho mais um lugar para estacionar. Mas disseste isso à médica? Não, mas pensei. Mas disse à minha mulher. Já podemos ter um dístico agora. E ri-me. E o engraçado é eu fazer esta piada e ver a reação das pessoas no público, estás a ver? Sim. É um misto, é essa cara que tu fizeste. Que é aquele tipo... Não sei se rio, se fico só chocada. Sim.
Não sei se tem vergonha de rir, não é? Exato, ou vergonha de rir. Eu não posso rir, será que me posso rir? Quem é que está mais a rir? Okay. Pá, e como estas tenham... Mas como é que se lida com essa incerteza? De quê? De não saber o que é que vai acontecer. Olha, Por uma pessoa que tem ansiedade. Porque quem tem ansiedade quer controlar tudo. Nós queremos sempre saber o que é que se vai acontecer a seguir. Exatamente. Mas sabes que no meu caso, e acho que acontece com muita gente, sobretudo com a perturbação obsessiva compulsiva, quando o perigo é real, quando as coisas são reais, tornamos-nos pragmáticos e temos uma adaptação normal ao perigo, ao problema. E neste caso, nós tínhamos uma questão não tanto de fé, mas de aceitação de aconteça o que acontecer. Não podemos controlar, não é? Não podemos controlar, e se há família onde esta criança com estas questões poderia estar e ter algum suporte, é a nossa. Portanto, seja o que Deus quiser. E fomos acompanhando assim, sempre com esta consciência, sempre com esperança de estar tudo bem, porque depois tínhamos a opinião de outros médicos que diziam que estava tudo bem, que não havia problema, mas havia sempre então houve sempre este caminho que foi feito desta maneira e com muito humor, porque às vezes lá está, a Catarina às vezes dizia, e se ela nascer sem olhos, porque era o principal problema. A Catarina tinha muito medo disto. Sim. Porque era das poucas coisas que tu não consegues ver nas ecografias. Pois. E se ela nascer sem olhos, eu dizia assim, não faz mal, a gente desenha uns todos os dias, vamos mudando a cor. E ela ria-se. Depois chamava-me estúpido e ria-se. Ou seja, é um mecanismo de coping, na realidade. Não te faz estimar a pessoa, porque tu sabes o teu fundo, tu sabes aquilo que realmente sentes. E por isso é que eu digo que muitas vezes há comediantes que são cancelados por piadas e na realidade eles não estão sequer, acredito eu, que muitas vezes eles partem mesmo num lugar de eu não disse isto com má intenção, achei mesmo que tinha graça, ou que, percebes? É um bocadinho por aí. Mas este caminho da saúde mental faz-se de avanços e recuos? Ou seja, viver com uma perturbação obsessiva compulsiva? Então, claro, isso é constante. Estou muitas vezes em sítios que não gosto. Estou muitas vezes a repetir os mesmos padrões. Estou muitas vezes a dizer a mim mesmo, pensava que já não estava aqui, ok, embora lá, fazer outra vez tudo, parar de fazer o que estou a fazer neste momento, tentar compreender porque é que eu estou a pensar desta maneira, fazer aquilo que aprendi na terapia, sobretudo. Ou seja, tentar tornar-me o mais pragmático possível, em vez de cair naquilo que eu caí muitas vezes, que acho que é o que acontece a muita gente que lida com questões de saúde mental, que é do sentimento de culpa ou de frustração, de porque é que isto me está a acontecer outra vez e porque é que sou assim, não é? Porque é que sou assim, sou uma bosta, nunca vou melhorar, nunca vou não sei o quê. E agora é como diabetes. Tipo, olha, estou com os diabetes altos, ok, como é que a gente vai resolver isto? É uma doença crónica. Exato. Pode ser, é assim, há muita gente que já me ofereceu, em relação à perturbação obsessiva compulsiva, dizem, mas olha, nós temos a cura, nós não sei o quê, ou processos mais alternativos, ou outros nem tanto, mas eu prefiro estar num lugar prefiro não saber se há cura ou não e continuar a fazer o meu trabalho, porque se eu vou atrás de uma cura estou a entrar num processo de ansiedade outra vez. Claro. E então vou gerindo as coisas. Passa um dia, eu reparar, olha, há não sei quanto tempo que eu não penso em merdas estranhas. Melhor ainda. Mas pensas todos os dias? Claro, a toda a hora. Sim. Sim, a toda a hora. E pensas muito em morrer? É sobre isso o teu espetáculo novo? Sim. Novo não, que está agora. Sim. Acaba por ser novo. Sim. Eu comecei em outubro e lá está. Como o espetáculo que eu tive antes era Não Sou Eu a Minha Cabeça e era só sobre a perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade. Aí era engraçado porque era uma mistura de humor quase como talk, uma palestra, se bem que eu não estou ali a dar formação a ninguém porque eu não me coloco nessa posição. Este é já acho que é mesmo espetáculo. É o espetáculo mais encenado que eu tenho, com cenário, com músicas, etc. Normalmente é só tu a falar. Sim. Ou alguns vídeos, mas... Sim, não, mas é stand-up, mas tem muito o registro de storytelling, mas está todo encadeado, todo ele faz sentido, e é sobre este medo de morrer que me acompanha desde que eu me lembro de mim. Desde pequenino, por várias razões, por questões relacionadas com a minha família e com o meu crescimento, porque é uma das questões também da perturbação obsessiva compulsiva, que no meu caso me afeta, e porque eu sei que há mais gente que lida com isso. E é muito engraçado ver depois, eu no fim do espetáculo, o espetáculo tem dois pormenores engraçados, que é, na entrada do espetáculo eu tenho um caixão,
Sim. Com a cabeça recortada para as pessoas, sabes como... Para tirar uma fotografia, assim como há nos parques de diversões. Sim. Exatamente, como nos parques de diversões, eu tenho um caixão com um corpo lá dentro, sim. A cara está recortada para as pessoas meterem lá a cara. Há gente que não tira fotos. Tem medo de entrar sim, que dizem que têm medo, que não tiram foto. E depois tenho uma urnazinha para as pessoas com papéis, para as pessoas deixarem mensagens sobre o espetáculo, sobre a sua partilhas, coisas que se lembraram, coisas que eu depois posso partilhar nas minhas redes ou não. Eu peço isso no espetáculo, digo, se não quiserem que eu partilhe, é só dizerem. Se não, escrevam o que quiserem e eu vou ler tudo, e leio mesmo tudo. Leio as mensagens todas. E tenho recebido coisas mesmo muito fixe, desde pessoas que dizem, tu contaste ali coisas que achava que era só eu. Sim. As histórias do género que são pesadas, mas ao mesmo tempo bonitas, de o meu pai morreu há 2 semanas e foi o primeiro momento que eu consegui sair de casa. Este tipo de histórias, isso é muito gratificante. Deixas de fazer coisas com esse medo de morrer? Ou é um tema que vais? Sim, acho que já deixei. Já deixei de fazer muita coisa. De experiências, no sentido de estar mais à vontade, de desfrutar mais. Estou sempre numa constante análise de perigo. Sim. E isso impede-me obviamente, de desfrutar das coisas a 100%. Né? Porque estás lá está, então está muito relacionado com a ansiedade, a antevisão do perigo. A ver todos os cenários que podem correr mal. O que pode correr mal, o querer controlar todas as variantes do que vai acontecer. E às vezes eu sinto essa necessidade, adorava de poder estar a fazer as coisas sem estar a pensar no que é que me pode acontecer. E não é no sentido tipo, eu vou agora beber que nem um animal. Não é ter comportamentos de risco, sim, como é óbvio, não é? Porque infelizmente às vezes aplica-se em coisas muito básicas, como estar em sítios que para todas as pessoas são perfeitamente normais, mas para mim deixam-me desconfortáveis porque estão cheios de coisas velhas e têm muito pó e não sei mais o quê, sei lá. Ou um restaurante que toda a gente está num sítio paradisíaco, mas por alguma razão eu não me sinto confortável ali. A salada não foi lavada. É cansativo ao mesmo tempo, mas faz. Que estereótipos é que há em torno da perturbação obsessiva ou compulsiva? Os clássicos, a contagem, o abrir e fechar portas, o estar sempre a lavar as mãos. Acho que é muito essa, e é uma coisa muito mais profunda do que isso. Mas eu acho que é sobretudo esse. Não é esses que tens. não é essa a ideia que tens das pessoas de abrir e fechar portas, 3 portas 3 vezes, fechar as portas sim, os números repetidos, as coisas organizadas, não é? Sim, as cores, o armário por cores, não é? Esse tipo de... Eu nunca tive nada disso, por exemplo. Nunca tive repetições, nunca tive números, nunca tive abrir as portas não sei o quê, verificações. Nunca tive verificações do gás, por exemplo, ou das portas de casa, porque eu sou aquilo que os americanos chamam o pure OCD, que é muito mental. Sobretudo são mais pensamentos ruminantes, pensamentos de provocar dano, ter feito mal a alguém e não me lembrar, ter tido atitudes que não devia ter tido, será que tive, será que não tive porque eu não me lembro, sei lá, este tipo de coisas. Uma que eu partilho com o Geirinhas, que foi ao meu podcast Sim. E que lá está, é muito engraçado nós depois podermos partilhar estas histórias e as pessoas perceberem... que somos todos malucos, como dizes. Sim, e as pessoas perceberem, afinal o Geirinhas tinha muita cena, não sei como é que ele está em relação a isso, de ter provocado, ter atropelado alguém e não ter reparado. Sim, eu lembro-me dele. É uma coisa comum na perturbação obsessiva ou compulsiva, eu tenho isso. E às vezes em momentos de mais stress já me aconteceu. Imagina, vou no carro, vou falar com alguém ao telefone por alta voz. Sim. O telefone está pousado e eu estou em alta voz, mas como estou a falar ao telefone, de repente penso, e se eu senti um alto na estrada há bocado? O que é que era aquilo? E se eu estava distraído e atropelei alguém? Não cabe na cabeça, não é? Mas a dúvida instala-se e como vem de um sítio tão estranho e causa tal ansiedade que a única maneira de tu voltares a recuperar alguma tranquilidade é ir lá e confirmares. Só que depois a calma não vem, porque isto é um processo mental. Portanto, tu vais lá e pensas, ok, está tudo bem. Já me aconteceu, por exemplo, isto para explicar, já me aconteceu eu fazer um caminho e pensar, eu vinha distraído a pensar noutra coisa qualquer e estou cansado, e se eu atropelei alguém ou provoquei, se eu provoquei um acidente e não reparei. Se alguém atrás de mim se despistou, eu voltei atrás... Para ver se havia um acidente. Voltei atrás,
Fui dar uma grande volta e disse para mim, não, eu vou só até àquele sítio, que foi aquele sítio que eu tenho na minha cabeça. O último que eu me lembro. Que aí é que eu comecei a ficar distraído. E vou até esse sítio e volto, está tudo ok. Vou para casa em paz e de repente a minha cabeça diz, e se estás com essas coisas e realmente provocaste o acidente, foi antes quando começaste, porque não foste verificaste tudo, mas não verificaste o sítio onde começaste. Ou seja, não há escapatória. Sim. Porque isto é uma questão de saúde mental. É uma perturbação. Não é uma lógica. Não tem a ver com lógica. E já pronto. se fala suficiente sobre isto nas redes sociais? Ou caímos muitas vezes nesta ideia dos estereótipos? Acho que ainda cais muito nos estereótipos. Eu falo muito nas redes sociais e acho que ainda tens muita dificuldade em falar em emoções nas redes sociais. Eu não tenho stress nenhum com isso. Nunca tive. Não te sei explicar porquê. Acho que é um não tema para mim. E eu partilho muito, não para ter o carinho das pessoas, mas muito na perspectiva de traz-me alguma tranquilidade, mas traz-me tranquilidade porque estou eu a partilhar, mas também porque estou a pensar alguém vai identificar-se com isto. Ou seja, não publicas no sentido, olhem para mim, coitado de mim. Não. Aliás, eu escrevo muitas vezes isso. Sim. Quando são coisas mais que eu sei que vão ser mais pesadas, eu escrevo logo, malta, eu não estou à procura de apoio, de carinho, Sim. de palmadas nas costas. Isto é uma partilha do que me aconteceu. Porque eu sei que isso traz-me tranquilidade, eu poder partilhar, e traz-me tranquilidade eu saber que vai haver alguém que se vai identificar. E recebes muitos relatos, não é? Sim. Exato. Isso é o melhor lado das redes sociais? Eu acho que as redes sociais têm muitas coisas boas, como é óbvio. Eu acho é que não estão desenhadas para as coisas boas. O algoritmo promove a polémica, não é? O algoritmo promove aquilo que é a natureza humana. Nós somos seres de sobrevivência, de estado de alerta. Não é? É isso que diz também a psicologia. Nós chegámos aqui porque sobrevivemos. E se sobrevivemos foi a estarmos atentos aos perigos. Sim, a ansiedade é uma emoção ligada ao perigo. A ansiedade existe desde sempre. Sim. Só que nós tínhamos uma ansiedade protetora. E hoje muitas vezes temos uma ansiedade que nos condiciona. Por alguma razão, as manchetes de jornais e telejornais e de canais mais... como é que se diz? Sensacionalistas, estava-me a faltar a palavra. Se regem por este tipo de cabeçalhos e de notícias, porque é isso que chama a atenção da pessoa. Ninguém vai prestar um telejornal que começa: olá, boa noite, está tudo bem. Estamos todos bem. Ninguém vai... Mas se for: olá, boa noite, morreram todos. Sim. Quem é que morreu? O que é que se passou? Será que isto... A guerra começou. Mais um atentado, mais um não sei quê. Há uma doença na China que pode estar a chegar. Isto ativa o sistema mais primário do ser humano, que é de proteção. Sim. Tipo, quero ver o que é que se está a passar. Isto para a saúde mental é horrível. Não é? Aliás, eu estive no meu podcast, aliás, acho que já saiu, o psiquiatra, o Vítor Cotoville, Sim. que me veio falar, foi falar exatamente como as crises mundiais, financeiras, de guerra, afetam a saúde mental. Sim. E são um gatilho preocupante para a saúde mental. E por isso... E as redes sociais também podem ser, não é? Naquela ideia, claro que são. E para ti são? Já te preocupaste com o teu uso das redes sociais? São porque ainda fala-se... Eu lembro que há uns dias fizeste um post onde dizias que tinhas vontade às vezes de ser anónimo outra vez. Tinha, porque não ter que estar só na minha vida, mas isto faz parte da minha vida, não é? Porque divulga o meu trabalho, sobretudo, e eu trabalho muito com as redes sociais, não é? Não só na promoção de marcas, mas também na divulgação dos espetáculos, de programas que faço, etc. Mas às vezes apetecia-me desligar tudo e desaparecer, porque é uma guerra constante de egos, de pessoas, de contra-informação, onde tens especialistas de tudo e mais alguma coisa, onde tens pessoas que... Lá está a história dos coaches e da malta, tipo, agora podes comer isto, agora não podes comer, se comes isto faz-te mal, se comes não sei o quê, olha não sei o quê, olha as vacinas, não devias tomar vacinas, não sei o quê. Pá, e para pessoas que lidam com saúde, com questões de saúde mental, perturbações da ansiedade, sobretudo, isto é muito complicado. Porque causa-te dúvidas, mais dúvidas ainda, não é? Do que é que estás a fazer bem ou o que é que estás a fazer mal. E se tu não criares um certo distanciamento,
torna-se perigoso. Eu ainda há uns dias fiz um vídeo, tenho um pequeno podcast que se chama Intermédios, que são vídeos de 20 minutos mais ou menos, onde eu falava, fiz 2 episódios a abordar sobre este tema, de que eu não me importo, por exemplo, porque tinha a ver com aquela miúda que apareceu, que dizia que ninguém devia tomar antidepressivos, sim, e não sei mais o quê. Apanha-sol, que aconselhava a apanhar-sol. Uma grande misturada de temas que aí vai. E aquilo que eu dizia eu não me importo que as pessoas não tomem antidepressivos ou que achem que não lhes faz bem, mas não tornem isso lei, porque cada história é uma história. Eu também não me dou bem com a aspirina e não ando a dizer a toda a gente: malta, não tomem a aspirina não me faz nada, a mim não me faz nada, não me faz nada, mas isso é porque sou eu. Porque não sei porquê, mas a mim não me faz nada. Mas não pode tirar valor, nem pode estar a influenciar a vida de outras pessoas. E tu tens cada vez mais isto nas redes, que são especialistas, que vêm não sei de onde, que leem meia dúzia de livros, que podem ter algum conhecimento, e certamente terão, e até podem ter um conhecimento aprofundado, mas a mim o que me assusta é quando estas pessoas vêm com o discurso de isto é a maneira de fazer as coisas. E toda a gente sabe que a vida... Os gurus, não é? Os gurus de isto é assim que se tem que fazer, não faças isto, faz isto. Isto acho que é super errado. Porque se há coisa que nós sabemos ao longo da história é que não há preto nem branco. Isto é tudo um enorme cinzento. Este podcast chama-se A Vida Não É O Que Aparece. Qual é que achas que é a maior ilusão que as redes nos vendem? A maior ilusão acho que é aquele clássico de as pessoas serem uma coisa nas redes e depois por trás serem outra. E muitas vezes embrulharem-se tanto na sua própria mentira que já não conseguem sair dela, não é? Aquela ideia de tipo, tu crias uma imagem, sim, depois como é que sais daí? Por isso é que eu tento não criar essa imagem. Tento ser, por isso é que eu falo de tudo, não é? Tanto sou o gajo parvo como estou a falar das coisas sérias. E procuro... claro que eu não falo tudo nas redes e tenho momentos muito negros no meu dia ou na minha vida. Sim, que como eu é que acho... traças essa fronteira entre... quando eu percebo que isto não vai beneficiar ninguém, quando eu tenho pensamentos muito obsessivos, que eu até posso pensar que resolvi bem e penso, olha, eu posso falar sobre isto, mas depois penso, mas isto pode ser um gatilho para alguém. Não vale a pena. Não vou estar aqui a fazer isso. Há muitas coisas que eu faço que ficam só para mim, mas eu tento que não seja um faz de conta total, não é? Sim. Ou seja, há dias que eu estou mal e tenho que fazer vídeos em que estou bem. Mas isso faz parte do dia-a-dia no teu trabalho, do trabalho e do dia de qualquer tu. Às vezes também tens um dia mau e tens que vir trabalhar, não é? Claro. E tens que estar o teu melhor. Claro. Acho que isso faz parte. Agora, não vendo aquela ilusão, até porque não tem nada a ver comigo, mas aquela ilusão clássica da casa, dos carros e não sei o quê, e depois vai por trás, é tudo alugado. Como é que reservas a vida privada? Porque o teu humor é muito autobiográfico, como estamos aqui a falar, não é? O que é que para ti não faz sentido partilhar? Ou como é que traças essa fronteira de isto é privado e isto é público? Questões muito pessoais. Pois. Acho que é sobretudo por aí. Questões muito pessoais, ou quando, por exemplo, a Catarina ou as miúdas claramente dizem, não quero que se saiba isto, ou não quero partilhar isto. Acho que é mais por aí. Tentar ficar o mais confortável possível. Eu tento publicar aquilo que eu sei que de alguma maneira possa ser transversal às pessoas, a todas as pessoas, não, mas pelo menos uma parte delas, que as pessoas se possam identificar. Mesmo em algum momento, naquela altura, até possa não lhes fazer sentido. Por exemplo, nas questões da saúde mental, estavas a falar há pouco, se ainda fica tudo muito pela rama, não é? Sim. Sim, e fica. Eu quando publico coisas mais sérias e falo das emoções, sim, não é só a questão de menos alcance, é que tenho sempre comentários do género: anda, mas é fumar um canhão, anda, mas é beber um copo, deixa de coisas. Não é? De género, é humorista, não é? E há pessoas que ainda associam muito a ideia do palhaço e do parvo. E nós somos seres multidimensionais, não é? E isto não é que eu seja, por exemplo, às vezes eu vou na rua e já tive mensagens de pessoas assim: eu hoje vi-o na rua e é muito sério. Talvez eu tenho que andar com assim, como aos palhaços, aos saltinhos, ou tipo mimo, a fazer aquilo das paredes. Sim. E eu digo: senhora,
eu ia andar. Na minha vida? Na minha vida, se calhar até ia pensar porcaria na minha cabeça, ou então nada, ia só pensar nas compras que tinha para fazer. Pá, eu ia no meu dia-a-dia. Não, ou seja, tu não deixas de ser quem és. O que é que as pessoas que te seguem acham que sabem sobre ti e não sabem? Que eu sou um grande maluco. Não sou um grande maluco. Não é que seja boneco, porque eu também faço muita parvoíce em casa, não é? Claro. Mas é tal coisa, é isso. Eu tenho várias dimensões, como qualquer pessoa. Que sou sempre super divertido e lá está. Não sou. Que ressono bué. Mas infelizmente é sinal que não dormem comigo. Sim. Ressono bué. Bem, eu tenho feito aqui um jogo com os convidados em que para percebermos também o teu comportamento enquanto utilizador das redes. Ou seja, vou-te dar 2 temas específicos que são populares e vais escolher que tema é que dás like e que tema é que fazes scroll. Portanto, primeiro scroll, portanto, tipo passo. Não me interessa, exato. Scroll. Yeah. Não me interessa e like tipo gostos. Tinder, é isso? Exato, sim. Eu não tenho Tinder, Swipe left or right, não sei. Já tentei, mas disse à minha mulher. Eu sei, olha, vou fazer uma conta de Tinder só para perceber como é que isto só funciona. Para trabalho, não é? Mas depois pensei assim, não, que depois vão ver veem a minha foto ou veem o meu mail ou qualquer coisa, tinha que criar uma coisa completamente falsa. Para fazer isto. Senão depois vão dizer que aparece logo nas revistas. Então, primeira categoria, dicas de parentalidade ou vídeos de receitas virais? Like vídeos de receitas. Não é que eu não gosto de dicas de parentalidade, mas gosto mais de receitas virais. Eu faço bué. Ah, é? Faço. E já fiz cenas muito fixes. Já fiz belas bostas também, mas já fiz coisas muito fixes. Sim, tem muita coisa. Seguinte, memes ou vídeos de limpezas? Memes like. Vídeos de limpeza. É aqueles satisfatórios, como as minhas filhas falam. Satisfatórios. Sim, satisfatórios, sim. Das pessoas. Eu também gosto, meu. Sim. Gosto de ver a uma malta. carpete. O gajo das carpetes. Sim. Tipo super cagadas. Sim, Sabes o que é que eu gosto também? Tipo eletrónica, vão ao lixo apanhar uma Mega Drive ou uma PlayStation 1 toda podre, cheia de lama, do lixo mesmo, e limpam aquilo tudo e metem aquilo a funcionar. É satisfatório. E não é só isso, tem a ver com o quê? Organização mental, repara. Ver as coisas em ordem. Tem muito a ver com isso. Último, vídeos motivacionais ou vídeos de cães e gatos fofos? Like vídeos de cães e gatos. Vídeos motivacionais, não. Os gurus ficam lá. Sim. Há uns que eu até começo a ouvir e depois não consigo. Vou ver receitas. Estamos aqui a chegar ao final, queria olhar para o futuro. Alguma vez colocas a hipótese de sair das redes? Já há bocadinho falavas sobre isso. Não sei o que é o meu futuro. Não sei, sabes que... Eu não sei o que é que... Às vezes tens essa vontade, parece-me. Sim, tenho, mas eu não sei o que é que vou estar a fazer no futuro. Eu às vezes penso... Eu tento não pensar muito nisso, porque me vai causar ansiedade, de certeza. Claro. Mas eu não sei se estou a fazer stand-up aos 50... Aos 50 não, aos 50 estou. Está quase, não é? Pois está. Obrigado. Lembrei-te, não é? Não, mas aos 60, 70 não sei se estou a fazer ou não. Se já estou a fazer uma coisa que realmente... Já estou reformado e estou só a curtir, a fazer algo que me dê prazer só no anonimato e mantendo as redes à mesma, mas num registro tipo pessoal. Mais... Nem é pessoal, mas tipo, não há nada a promover, malta, sou só eu. Sim. Já não há aqui trabalho envolvido, sou só eu a curtir. Imagina que ias sair temporariamente das redes ou que ias desaparecer. Como é que seria a tua publicação de despedida? Não sei. Podia ser uma coisa mais sentimental, tipo, sabes, a areia e eu a caminhar para o fundo. Sim. E o pôr do sol. Feita em inteligência artificial, claro. E depois malta, isto não é um adeus, é um até já. É um até já. Já voltarei. Preciso de uma pausa desta vida. Não se preocupem comigo, eu estou bem. Ou então, mesmo mais brusco. Tipo, malta, estou farto disto, acabou-se. Tchau, vou-me embora, não sei quando é que volto. Não me perguntem por mim. Muito bem. Obrigada, Raminhos. Obrigado pela conversa e até à próxima numa dessas redes por aí. Exatamente. E assim nos despedimos. Podem continuar a acompanhar o Raminhos nas redes sociais e já agora o público também. Quanto ao podcast A Vida Não É O Que Aparece, sigam na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts.
O Público fica no ouvido.